Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira falando sobre depressão e ansiedade, resultado dos meus atendimentos na clínica. E para você que ainda não compartilhou essa live, faça isso agora. É um super tema. Existe uma previsão que em 2030 a depressão seja a doença mais comum do mundo. E a pergunta é: será que você estará dentro dessa estatística? Porque é algo que é um cuidado que a gente precisa ter desde sempre. Eu costumo dizer que são hábitos saudáveis e houve um agravante depois da pandemia. No geral, as pessoas estão perdidas e é preciso a gente ter uma atenção a mais. Eu venho falando sobre ansiedade, depressão. Depressão é um foco que eu tenho a maior parte do tempo no passado, movido pela culpa, ressentimento, mágoa de fatos que passaram e eu, de uma certa forma, eu não consigo lidar com aquilo. Quando eu relembro, me causa dor, me causa incômodo. Qual é o momento que aquilo eu estou bem resolvido com aquilo? Quando eu lembro, eu visito a memória e eu continuo bem, continuo em paz. Caso contrário, aquilo ainda não está bem elaborado. Quando eu olho para o futuro, ansiedade, a base da ansiedade é o futuro, pensamentos negativos, Então, baseado nisso, eu vou buscar estar no presente. Essa é a base, estar no presente. Então vamos ver por que a depressão será a doença mais comum do mundo em 2023. São dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, e apontam que nos próximos 20 anos a depressão deve tornar essa doença mais comum e afetando pessoas de qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Então, segundo a OMS, a depressão será também a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento para a população e as perdas de produção. De acordo com o órgão, os países pobres são os que mais devem sofrer com o problema, já que são registrados mais casos de depressão nesses lugares do que os países desenvolvidos. Atualmente são mais de 450 milhões de pessoas que serão afetadas diretamente com os transtornos mentais, e a maioria delas nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, segundo a OMS, as informações são divulgadas na primeira cúpula global de saúde mental, realizada em Atenas, na Grécia. Os números da OMS mostram claramente que o peso da depressão tem termos de perdas para as pessoas afetadas. Vai provavelmente aumentar o modo que em 2030 ela será sozinha a maior causa de perdas para a população, entre todos os problemas de saúde. Ainda, segundo a Saxena, a depressão é mais comum do que as outras doenças que são mais temidas da população, como a AIDS ou o câncer. Nós poderíamos chamar isso de uma epidemia silenciosa, porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada, está em toda parte e deve aumentar em termos de proporção, enquanto a ocorrência em outras doenças está diminuindo. Pobres. Segundo o médico, os custos da depressão serão sentidos de maneira mais aguda nos países em desenvolvimento, já que eles registram mais casos de doença e têm menos recursos para tratar os transtornos mentais. Nós temos dados que apontam que os países mais pobres têm mais casos de depressão do que os países ricos. Além disso, até mesmo pessoas pobres que vivem em países ricos têm maior incidência de depressão do que as pessoas ricas desde o mesmo país.
E a depressão tem diversas causas, algumas delas biológicas, mas parte dessas causas vem de pressões ambientais e, obviamente, as pessoas pobres sofrem mais estresse em seu dia a dia do que as pessoas ricas. Não é surpreendente que elas tenham mais depressão. Segundo o médico, o aumento da depressão e os custos econômicos e sociais da doença tornam mais urgentes uma mudança de atitude em relação ao problema. A depressão é uma doença como qualquer outra doença física e as pessoas têm o direito de ser aconselhadas e receber o mesmo cuidado médico e é dado ao caso de qualquer outra doença. Então, essa é preocupante, né? Eu digo isso pela minha experiência em termos de clínica, atendendo pessoas de depressão, ansiedade. Hoje, os casos de ansiedade, né, chega a 90 e poucos % na clínica que eu atendo. Só que tem um detalhe. Uma pessoa com ansiedade, se não cuidada, ela leva à depressão. Então tem casos de pessoas que elas começaram a evitar sair de casa. Então se ela começa a evitar sair de casa, ela deixa os estímulos que ela gosta. E quando ela deixa de fazer esses estímulos que ela gosta, né, sair, talvez ir no shopping, visitar os amigos, automaticamente ela fica debilitada e por falta desses estímulos, cada vez mais, né, do prazer pela vida acaba diminuindo. Sem mencionar que a depressão também é uma insuficiência da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Em alguns casos, dependendo do nível, tem exercícios que você pode fazer que vai estimular esses neuroquímica do corpo. Eu costumo dizer que a gente é uma farmácia ambulante. E por ser uma farmácia ambulante, a gente tem a plena condição de produzir tudo aquilo que o corpo precisa, né, sem buscar fora. O que seria fora seria o medicamento. Mas dependendo do caso, a insuficiência é tremenda, o bloqueio é tremendo, que é preciso tomar remédio. Porque se, por exemplo, uma pessoa que já tem tempo sem sair de casa, por causa da evitação, talvez de uma ansiedade que gerou, né, a depressão, está tudo bloqueado, ela precisa de fato de uma reação maior, porque não vai ter condição de um tratamento psicológico se ela não reage. Ela precisa de uma reação mínima para, a partir daí, ela começar a mudar os processos mentais, os padrões mentais, as crenças limitantes dentro desse processo. Então vamos ao aspecto, né, da necessidade, né, continuando nesse tema, né, a depressão será a doença mais comum do mundo em 2023. Se destaca, né, a Organização Mundial de Saúde se destaca pela necessidade urgente de transformar a saúde mental em atenção. Então, como eu falei, em 2023 a projeção é que a depressão seja uma das maiores doenças aí que é acometido, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde divulgou que a sua maior revisão mundial sobre saúde mental desde a virada do século, o trabalho detalhado oferece um plano para os governos, acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil e outros, né, a ambição de apoiar o mundo na transformação da saúde mental. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% do suicídio ocorreram antes dos 50 anos de idade. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade,
causando um em cada 6 anos vividos, né, com incapacidade. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média de 10 a 10 anos mais cedo do que a população geral, principalmente devido às doenças físicas evitáveis. O abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas de depressão. Desigualdades sociais, econômicas, emergência da saúde pública, guerra, crise climática estão entre as ameaças estruturais globais da saúde mental. Depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Estigma, discriminação, violações de direitos humanos contra pessoas com problemas de saúde mental são comuns em comunidades e sistemas de saúde em todos os lugares. 20 países ainda criminalizam a tentativa de suicídio. Em todos os países são as pessoas mais pobres e desfavorecidas que correm maior risco de problemas de saúde mental e também são os menos propensos a receber serviços adequados. Então, só para você ter ideia e fazer uma retrospectiva, mesmo antes da pandemia, né, do Covid, apenas uma pequena fração das pessoas necessitadas tinha acesso à saúde mental, né, mental eficazes, acessível de qualidade. Por exemplo, 71% das pessoas com psicose, com todo mundo não acessa o serviço de saúde mental, né? Enquanto 70% das pessoas com psicose são tratadas em países de alta renda. Apenas 12% das pessoas com essa condição recebem cuidado de saúde mental em países de baixa renda. Para a depressão, as lacunas na cobertura do serviço são amplas em todos os países. Mesmo os países em alta renda, apenas 1/3 das pessoas com depressão recebem os cuidados formais de saúde mental. Estima-se que o tratamento minimamente adequado para a depressão varia de 23% em países baixos, né, de baixa renda, para 13% em países de baixa e média e baixa renda. E aí, com bases nessas evidências mais recentes disponíveis, o exemplo de boas práticas expressando a experiência de vida de pessoas, OMS relata, né, destaca por que e onde a mudança é mais necessária e como ela pode ser melhor alcançada. Convida todas as partes interessadas a trabalharem juntas para aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental. Remodelar, Noélia, seja bem-vinda. Remodelar os ambientes que influenciam saúde mental e fortalecer os sistemas que cuidam da saúde mental das pessoas. E um grande diretor, né, dentro da OMS, ele fala o seguinte: todos conhecemos alguém afetado por transtornos mentais. Isso é fato. A boa saúde mental se traduz em boa saúde física e esse novo argumento, né, convincente para a mudança. Os vínculos indissolvíveis entre saúde mental e saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico significam que a transformação de políticas e práticas em saúde mental pode trazer benefícios reais e substantivos para as pessoas, comunidades, países de todos os lugares. O investimento em saúde mental é um investimento em uma vida e um futuro dos melhores para todos. O que eu estou enfatizando nessa segunda parte aqui? É que você, né, na verdade, existem políticas públicas, existe a questão de saúde mental, existe uma diferença, né, das pessoas que têm uma condição financeira melhor, que elas têm o privilégio de ter essa condição de pagar por tratamento, e as pessoas mais pobres, né, condição mais baixa, não teriam essa condição. Então, o que está acontecendo e a projeção para 2030? A projeção é um aumento da depressão
e a parte pobre não vai ter condição de cuidar da depressão. A parte com condição vai ter essa condição aí, tá? E além disso, eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? É de extrema importância. E aqui, né, só corrigindo aqui o tema, depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, tá? Então, dentro disso, existem alguns elementos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quer implementar como um plano de ação para integrar a parte da saúde mental. Eu vou trazer alguns pontos para que vocês tenham a noção que pontos são esses que vão, pelo menos na teoria, melhorar a saúde mental. Primeiro ponto é aprofundar o valor e o compromisso que damos à saúde mental. Segundo ponto é reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde e etc. Terceiro ponto é reforçar a atenção da saúde mental, mudando lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem o serviço. Então, esses 3 pontos, e eu vou explicar um pouco mais sobre eles, e já compartilho essa live, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico e tão importante. Imagine daqui, estamos em 2023, daqui a 7 anos, a depressão tem uma proporção em termos de quantidade de pessoas acometidas. Isso é absurdo em termos práticos. A repercussão que isso, em termos práticos, pode abalar, né, países desenvolvidos, não desenvolvidos, enfim. Primeiro ponto que eu falei, aprofundar o valor e o compromisso que damos à saúde mental. Então, por exemplo, aumentar os investimentos em saúde mental, não apenas garantindo fundos e recursos humanos adequados a todos os setores de saúde e outros setores para atender a necessidade de saúde mental, mas também por meio de uma liderança comprometida, buscando políticas e práticas baseadas em evidência e estabelecendo sistemas robustos de informação e monitoramento. Incluir pessoas com problemas de saúde mental em todos os aspectos da sociedade e tomar decisões para superar o estigma e discriminação e reduzir as disparidades e promover a justiça social. O segundo ponto, reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde. Exemplo, fomentar a colaboração intersetorial, especialmente para compreender os determinantes sociais e estruturais da saúde mental, intervir de forma a reduzir risco e gerar resiliência e desmontar barreiras que impedem as pessoas com problemas de saúde mental de participar plenamente na sociedade. Implementar ações concretas para melhorar os entornos para a saúde mental, como intensificar a saúde contra a violência por parte do parceiro e abuso e negligência de crianças e pessoas idosas e possibilitar a criação de cuidados para desenvolvimento da primeira infância, disponibilizando apoio de subsistência que as pessoas com problemas de saúde mental, introduzindo programas de aprendizado social e emocional enquanto combate os bullies nas escolas, mudando atitudes, fortalecendo os direitos à atenção à saúde mental, aumentando também o acesso aos espaços verdes, proibindo pesticidas perigosos que estão associados a 1/5 de todos os suicídios do mundo. E a terceira parte é reforçar a atenção à saúde mental, mudando lugares e modalidades e pessoas que oferecem e recebem os serviços. Então, por exemplo, estabelecer redes comunitárias de serviços interconectados que se afastem de cuidados de custódia em hospitais psiquiátricos
que cubram um amplo aspecto de atenção e apoio por meio de uma combinação de serviços de saúde mental integrados à atenção geral de saúde e também serviços comunitários de saúde mental e serviços além do setor da saúde. E também diversificar e ampliar as opções de saúde em transtornos mentais mais comuns, como depressão e ansiedade, que tem relação custo-benefício de 5 para 1. E essa ampliação inclui a adoção de um método de distribuição de tarefa que expande a atenção baseada em evidências, a ser oferecida também por profissionais de saúde em geral e provedores de comunitários. Também inclui o uso de tecnologias digitais para apoiar a autoajuda guiada e não guiada para oferecer um atendimento remoto. Esses foram os pontos, né, dessa live de hoje. Eu espero que tenha sido útil, né? Essa informação é de utilidade pública. Quando você faz uma projeção de uma doença, que é a depressão, que ela pode te incapacitar, né? Por isso que ela pode ser preventiva. Preventiva em que sentido? Criar hábitos saudáveis. Dentro do meu método, dentro da mentoria de inteligência emocional, é isso que eu tenho proporcionado para as pessoas. Eu vou estar abrindo a próxima turma de mentoria de inteligência emocional de aprofundamento nessa quarta-feira, dia 18. E se você está numa situação que de fato necessita de fato de acompanhamento, ferramentas, toda a estrutura para você reprogramar sua mente, para você ter outros resultados, para que você possa ter base, né, uma casa, né, um prédio precisa ter uma base, porque senão o prédio cai. Então é preciso ter esse alicerce. Então a mentoria de inteligência emocional de aprofundamento, ela tem essa proposta de ter a base, né? De criar essa base para que você esteja seguro, confiante e possa enfrentar os desafios, esteja com o tanque cheio. Uma depressão é tanque vazio, uma ansiedade é tanque vazio. E o incentivo, o trabalho é estar no aqui e agora. É onde tudo acontece, aqui e agora, presença, presente, estar no presente. O próprio nome diz presente. Então todo esse trabalho, né, mudança de mindset, mudança de padrão, trabalhar a criança interior ferida, né, são 5 feridas emocionais. Tem a questão do orgulho que eu trago no dia de quinta-feira. Dia de quarta-feira agora vai ter o filme, né, O Som da Liberdade. Eu vou estar trazendo os outros aspectos, porque semana passada eu trouxe esse filme, e aí nessa semana eu vou trazer os outros aspectos. São vários aspectos polêmicos desse filme, onde a crítica ficou dividida. Então que você possa esteja na quarta-feira, né, assista o filme e tenha os aprendizados. Na quinta-feira tem uma série falando sobre orgulho. Então, e voltando ao que eu estava falando em relação à mentoria, vai ser quarta-feira, e tem a comunidade também. Se você não faz parte da comunidade, existe postagem de conteúdos quase diariamente, trazendo realmente o conhecimento. O autoconhecimento liberta. Então esteja nessa comunidade. Deixa aqui no comentário dessa live: eu quero participar da comunidade, ou então no meu direct. O link está na bio, né, do Instagram, mas caso você tenha dificuldade, é só mandar aqui, e aí eu vou mandar o link para você, tá? Forte abraço, fica com Deus, cuida da mente, cuida realmente em tudo que você vê, escuta e sente de forma repetida e com forte impacto emocional, porque isso vai tornar a sua realidade, vai
moldar o que você vê, como você vê. Então, preste muita atenção a isso. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.